Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 9. A Assunção de Maria. Chegamos ao coroamento dos privilégios marianos, sua gloriosa assunção em corpo e alma ao céu, e sua coroação como Rainha e Senhora dos céus e terra. Neste capítulo, estudaremos a Assunção, reservando a realeza para o seguinte. A Assunção de Maria em corpo e alma ao céu é um dogma de nossa fé católica, expressamente definido por Pio XII, falando ex cátedra, como veremos em seguida. No final de sua vida terrena, escreve a este propósito Ruskin: Maria Santíssima, por singular privilégio, foi assunta em corpo e alma à glória, glória singularíssima do céu, enquanto todos os outros santos são glorificados por Deus no final de sua vida terrena, unicamente quanto à alma, visão beatífica, devendo, por conseguinte, esperar o fim do mundo para serem glorificados também quanto ao corpo. Maria Santíssima, e somente ela, foi glorificada quanto ao corpo e quanto à alma. Dividiremos nosso estudo nos seguintes pontos. Primeiro, Maria morreu realmente? Segundo, o dogma da Assunção. Terceiro, explicação teológica do mesmo. Quarto, como se realizou a Assunção? 1. Maria morreu realmente? Como veremos, essa prévia questão ficou à margem da definição dogmática de Pio XII e foi e continua sendo objeto de discussão entre os mariólogos. Escutemos o próprio Ruskin expondo o atual estado da questão. No dia seguinte da publicação da Constituição Apostólica Munificentíssimos Deus, que o Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção, brotaram os comentários sobre a mesma como as flores em primavera, e como elas, naturalmente, nem todas com a mesma beleza em suas formas e com a mesma densidade de perfume. Até o tema aparentemente mais claro, a fórmula da definição dogmática, foi objeto de discussões e de interpretações, não só diversas, mas também totalmente opostas. Não faltou quem quisesse ver uma definição implícita da mortalidade de fato da própria Mãe de Deus, ou ao menos uma inclinação para a mesma. Não obstante, tem-se evitado, o bom senso triunfa sempre, esses desequilíbrios de posições extremistas, e mantendo uma posição média, equilibrada, afirmaram que a definição dogmática prescinde completamente do fato da morte e do fato da não-morte, evitando intencionalmente entrar em confronto com os moralistas ou com os mortalistas ou com os não mortalistas, sustentando assim uma posição neutra. Em outras palavras, a definição limitou-se simplesmente ao fato da assunção de corpo e alma da Virgem Santíssima à glória celestial. Deixaram sem pré-julgamento e, portanto, livremente discutível pelos teólogos o modo, isto é, se esse fato indiscutível verificou-se com a modalidade da morte e ressurreição ou a modalidade do traslado imediato da vida terrena à vida celestial. Acreditamos sinceramente que este é um verdadeiro estado da questão. Pio XII esquivou-se intencionalmente de pronunciar-se, ao menos na fórmula dogmática, sobre a morte ou não morte de Maria, ou seja, sobre se foi assunta ao céu depois de morrer e ressuscitar, ou se foi trasladada de corpo e alma ao céu, sem passar pela aflição da morte, como todos os demais mortais, inclusive o próprio Cristo. Pois bem, qual das duas possibilidades é verdadeira? Os argumentos que se discutem em favor de uma ou de outra não são tão decisivos para conduzir
a uma certeza absoluta sobre qualquer das duas. No entanto, a opinião que sustenta com firmeza a assunção gloriosa de Maria depois de sua morte e ressurreição não somente reúne os votos da imensa maioria dos mariólogos, senão que nos parece objetivamente mais provável do que a que defende a Assunção sem a morte prévia da Virgem. Vamos, pois, defender essa doutrina em forma de conclusão. A Virgem morreu realmente para ressuscitar gloriosa pouco tempo depois. Doutrina mais provável e comum. E, historicamente, não se pôde demonstrar a morte ou não morte de Maria, já que faltam em absoluto testemunhos contemporâneos em um ou outro sentido. Mas o fato da morte real de Maria está intimamente relacionada com outras muitas verdades pertencentes à fé, e, por conseguinte, é perfeitamente legítimo argumentar teologicamente a falta dos dados históricos. Eis os principais argumentos teológicos que inclinam a balança das possibilidades em favor da morte de Maria. Primeiro, a tradição cristã. O testemunho da tradição, sobretudo a partir do século III, é esmagadoramente a favor da morte de Maria. Na mesma bula Munificentíssimos Deus de Pio XII, lê-se essas palavras cuja importância excepcional não se pode ocultar. Os fiéis, segundo os ensinamentos e a orientação de seus pastores, aprenderam também da Sagrada Escritura que a Virgem Maria, durante sua peregrinação terrena, levou uma vida cheia de ocupações, angústias e dores, e que se verificou o que o velho Santo Simeão previu, que uma agudíssima espada lhe transpassaria o coração aos pés da cruz de seu divino Filho, nosso Redentor. Igualmente não encontraram dificuldades em admitir que Maria teria morrido do mesmo modo que seu unigênito. Mas isso não lhes impediu de acreditar e professar abertamente que o seu sagrado corpo, augusto tabernáculo do Verbo Divino, não esteve sujeito à corrupção do sepulcro e não foi reduzido à putrefação e às cinzas. Note-se a singular importância desse texto. A mesma bula na que Pio XII define a Assunção de Maria ensina que os fiéis, ou seja, o povo cristão, seguindo os ensinamentos e as orientações de seus pastores, não tiveram dificuldade de admitir a morte de Maria, a fim de preservá-la da corrupção do sepulcro. Trata-se, pois, do sentir da Igreja. Pastores e fiéis que constituem um argumento de grande peso, que alguns não hesitam em proclamar de fé, porque é impossível que pastores e fiéis se equivoquem conjuntamente em uma doutrina universalmente professada por todos. Ademais, é uma legião de sumos pontífices que expressamente ensinaram sobre a morte de Maria. Segundo, a liturgia. Desde a mais remota antiguidade, a liturgia oficial da Igreja reuniu a doutrina da morte de Maria. As orações Veneranda Nobis e Subveniat Domini referem-se expressamente à morte de Maria ao celebrar a festa de sua gloriosa Assunção aos céus. A nova oração da festa de 15 de agosto não faz alusão à morte, por não ir mais longe que Pio XII proclamou como dogmático na bula assuncionista. Explica-se perfeitamente. Pois bem, como se sabe, o argumento litúrgico tem um grande valor em teologia. Segundo o conhecido aforismo Lex orandi statuam legem credente,
uma vez que na aprovação dos livros litúrgicos está empenhada a autoridade da Igreja, que, regida e governada pelo Espírito Santo, não pode propor à oração dos fiéis fórmulas falsas ou errôneas. Terceiro, a razão teológica. A morte corporal de Maria parece ser exigida por múltiplas razões. Eis as principais. A. Por haver recebido a natureza caída de Adão. É certo que Maria não contraiu o pecado original, mas teve o débito do mesmo, como vimos no lugar correspondente. Recebeu, portanto, a natureza caída de Adão, se bem que com os privilégios já conhecidos. Pois bem, a natureza caída de Adão estava sujeita à morte. Logo, para dizer que Maria não morreu, haveria que se demonstrar a existência desse privilégio especial para ela, o que não consta em nenhuma parte. Mas ainda consta que não teve o privilégio da impassibilidade, o qual é sentença comum que o tiveram Adão e Eva inocentes. Uma vez que padeceu Maria acerbas dores ao longo de sua vida, sobretudo em sua compaixão aos pés da cruz de Jesus. Se este privilégio não lhe foi concedido, precisamente porque havia de ser corredentora à força de dor, porque lhe haveria de ser concedida a imortalidade corporal tão intimamente ligada àquele? B. Por exigências de sua maternidade corredentora divina. Se o Redentor teve carne passível e mortal, ela também deveria ter. Se ela nos corredimiu com seu Filho, devia também participar de suas dores e de sua morte. A morte de Maria tem sentido corredentor, como complemento natural e lógico de sua compaixão aos pés da cruz. Sem sua morte real, faltaria algo ao perfeito paralelismo entre o Redentor e a corredentora. C. Cristo morreu, e Maria seria superior a ele, ao menos nesse aspecto relativo à morte corporal? Ainda supondo, como querem alguns mariólogos, que Maria tinha direito a não morrer, em virtude, sobretudo, de sua imaculada conceição, que a preservou da culpa e, portanto, também da pena correlativa que é a morte, sem dúvida alguma Maria haveria de renunciar a esse privilégio para se parecer em tudo, até na morte e ressurreição, com seu divino Filho Jesus. B. Para exemplo e consolo nosso. Maria devia morrer para nos ensinar a bem morrer e abrandar com seu exemplo os terrores da morte. Recebeu-a com calma, com serenidade e ainda mais com alegria, mostrando-nos que nada tem de terrível para aquele que viveu piedosamente, merecendo-nos a graça de recebê-la com santas disposições. Questões complementares. Primeiro, onde e com que idade morreu Maria? Nada se sabe com certeza. Quanto ao lugar, Jerusalém e Éfeso disputam a honra de haver sido o cenário da morte de Maria, mas nada se pode provar com certeza. No que diz respeito à idade, tão pouco nada se sabe, mas certamente foi superior aos 50 anos, que tinha aproximadamente na ocasião da morte de Cristo, uma vez que consta na Sagrada Escritura que viveu mais do que ele, ao menos até Pentecostes e provavelmente muito mais. Segundo, de que morreu Maria, não parece que tenha morrido de enfermidade, nem de velhice avançada, nem por acidente violento, nem por nenhuma outra causa, além do ardentíssimo amor que consumia seu coração. A Santíssima Virgem diz belamente a Lastrey, confirmando-o com um grande número de testemunhos da tradição, morreu em êxtase,
por força do divino amor e do veemente desejo e contemplação intensíssima das coisas celestiais. E outro ilustre mariólogo escreve essas belas palavras: Maria morreu sem dor, porque viveu sem prazer, sem temor, porque viveu sem pecado, sem sentimento, porque viveu sem apego terreno. Sua morte foi semelhante ao declinar de uma bela tarde. Foi como um sonho doce e aprazível. Era menos o fim de uma vida do que a aurora de uma existência melhor. Para designá-la, a Igreja encontrou uma palavra encantadora: a chama de sono ou dormição da Virgem. Terceiro, quanto tempo Maria permaneceu no sepulcro? Nada sabemos com certeza. Desde logo deve ter sido por pouco tempo. Não havia razão para uma longa espera, que mais parece inconveniente. Uma antiga tradição fundada no argumento de parecer-se também nisso a Cristo diz que foram 3 dias. Mas, repetimos, nada se pode confirmar com certeza, pois faltam em absoluto dados históricos e teológicos. 2. O dogma da Assunção. Como se sabe, o imortal Pontífice Pio XII, em 1º de novembro de 1950, no átrio exterior da Basílica Vaticana, rodeado de 36 cardeais, 555 patriarcas, arcebispos e bispos, e grande número de dignatários eclesiásticos, e de uma multidão enaltecida de entusiasmo, de não menos que 1 milhão de pessoas, definiu solenemente com sua suprema autoridade apostólica o dogma da Assunção de Maria em corpo e alma aos céus. Eis aqui as próprias palavras da augusta definição. Depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces, e de invocar a luz do Espírito da Verdade para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência, para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória da mesma augusta Mãe, e para o gozo e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Um brado de entusiasmo se levantou da enorme multidão ao ouvir as palavras do Papa de tremenda infalibilidade. O badalar dos sinos de toda a cristandade ecoaram em sinal de júbilo, e os milhares de milhões de espectadores que presenciaram pelas 5 partes do mundo a emocionante proclamação dogmática através da televisão ou ouviram-na através das emissoras de rádio do mundo católico, uniram sua emoção e sua alegria ao delirante entusiasmo que invadiu a alma dos que tiveram a sorte de presenciar aquela inesquecível cena na Praça São Pedro ou na comprida Via delle Conciliazione, que desemboca no Tibre e no Castel de Sant'Angelo. As religiosas se ofereceram para copiar a bula pontifícia com letra artística e a enquadrar o texto em magníficos adornos para que o Papa lesse a fórmula dogmática. As congregações marianas presentearam o Papa com uma preciosa escrivaninha para a assinatura do documento. Técnicos romanos construíram um precioso microfone para que, através dele, a voz infalível do Vigário de Cristo anunciasse ao mundo o dogma. Foi, enfim, uma jornada
de indescritível emoção e de intensa alegria para todo o mundo católico. A partir de agora, ninguém poderia duvidar do fato da assunção de Maria em corpo e alma ao céu, sem naufragar na fé e apartar-se da comunhão com a Igreja Católica. Romana lacuta est, causa finita est. 3. Explicação teológica do dogma. Apressamo-nos em dizer que a infalibilidade do Papa, ao proclamar ex cátedra um dogma de fé, não recai sobre o valor ou a força dos argumentos com que o próprio pontífice trata de apoiá-lo, senão sobre o próprio objeto da definição. Em absoluto, poderia dar-se o caso de que algum ou alguns dos argumentos invocados fossem duvidosos, inclusive falsos, sem que por isso a verdade da definição sofresse qualquer arranhão. Depois da definição, é de fé a verdade definida. Qualquer que seja o valor dos argumentos empregados pelos teólogos, e inclusive pelo próprio Papa, nos prolegômenos da definição dogmática. No entanto, os argumentos teológicos que explicam o dogma da Assunção, o mesmo que os da Imaculada e demais dogmas marianos, são em tudo firmes e seguros. Só eles nos levariam à plena segurança moral do privilégio de Maria, embora a definição ex cátedra tenha a enorme vantagem de nos conduzir à certeza plena e absoluta, sem possibilidade de erro. É, pois, um motivo de grande alegria o que se defina expressamente uma determinada doutrina, ainda que todo mundo admita sem discussão, como ocorreria em todo o mundo católico com a Assunção de Maria, mesmo antes da definição dogmática de Pio XII. Depois de insistir no argumento da tradição e da liturgia, Pio XII expõe os seguintes principais argumentos teológicos, que explicam muito bem o dogma da Assunção. Primeiro, é uma exigência de sua conceição imaculada. Escutemos a Pio XII explicando esses argumentos na mesma bula Munificentíssimos Deus. Esse privilégio da Assunção de Maria resplandeceu com novo fulgor desde que nosso predecessor Pio IX, de imortal memória, definiu solenemente o dogma da Imaculada Conceição, da Augusta Mãe de Deus. Esses dois privilégios estão, com efeito, estreitamente unidos entre si. Cristo, com sua morte, venceu a morte e o pecado, e sobre uma e outro alude a vitória. Em virtude de Cristo, todo aquele que foi sobrenaturalmente regenerado pelo batismo. Mas, por lei geral, Deus não quer conceder aos justos o pleno efeito dessa vitória sobre a morte, senão quando tenha chegado o fim dos tempos. Por isso também, os corpos dos justos se dissolvem depois da morte, e só no último dia voltará a se unir, cada um com sua alma gloriosa. Mas dessa lei quis Deus que fosse isenta a bem-aventurada Virgem Maria. Ela, por privilégio todo singular, venceu ao pecado com sua conceição imaculada. Por isso não esteve sujeita à lei de permanecer na corrupção do sepulcro, nem teve que esperar a redenção de seu corpo até o fim do mundo. Por isso, quando foi solenemente definido que a Virgem Mãe de Deus, Maria, estava imune da mancha hereditária desde sua concepção, os fiéis encheram-se do mais vivo desejo de que, o quanto antes fosse definido pelo supremo magistério da Igreja o dogma da Assunção corporal ao céu de Maria Virgem, efetivamente se viu que não só os fiéis particulares, senão os representantes das nações ou de províncias eclesiásticas, e mesmo
não poucos padres do Concílio Vaticano pediram com vivas instâncias à Sé Apostólica essa definição. Segundo, é uma exigência moral de sua excelsa dignidade de Mãe de Deus e do amor para com ela de seu divino Filho. Ouçamos novamente a Pio XII na bula Munificentíssimos Deus. Todas essas ações e considerações dos santos padres e dos teólogos têm como último fundamento a Sagrada Escritura, a qual nos apresenta a excelsa Mãe de Deus unida estreitamente a seu Filho e sempre partícipe de sua sorte, onde nos parece impossível imaginá-la separada de Cristo, se não com a alma, ao menos com o corpo, depois desta vida, aquela que o concebeu e deu à luz, nutriu-o com seu leite, levou-o em seus braços e apertou-lhe em seu colo. Desde o momento em que nosso Redentor é filho de Maria, certamente como observador perfeito da divina lei que era, não poderia honrar menos, bem como o eterno Pai, a sua amantíssima Mãe. Podendo, pois, dar à sua Mãe tanta honra e preservá-la imune da corrupção do sepulcro, deve-se acreditar que o fez realmente. Terceiro, por sua condição de nova Eva e corredentora da humanidade. Fala novamente Pio XII na continuação das palavras que acabamos de citar, mas deve-se recordar especialmente que, desde o século II, a Virgem Maria é apresentada pelos santos padres como a nova Eva, estreitamente unida ao novo Adão, ainda que sujeita a ele naquela luta contra o inimigo infernal, que, como fora prenunciado no proto-evangelho, havia de terminar com a plenicíssima vitória sobre o pecado e a morte, sempre unidos nos escritos do apóstolo dos gentios, pelo qual, como a gloriosa ressurreição de Cristo foi parte essencial e signo final dessa vitória, assim também para Maria, a comum luta deveria ser concluída com a glorificação de seu corpo virginal, porque, como diz o apóstolo, quando seu corpo mortal seja revestido de imortalidade, então sucederá o que foi escrito: a morte foi absorvida pela vitória. Quarto, pelo conjunto de seus demais privilégios e excepcionais. Pio XII adiciona aos citados argumentos o seguinte magnífico parágrafo, que resume e compendia os sublimes privilégios de Maria, que estavam pedindo a coroação de sua gloriosa assunção em corpo e alma ao céu. De tal modo, a augusta Mãe de Deus, misteriosamente unida a Jesus Cristo, desde toda a eternidade, com o mesmo decreto de predestinação, imaculada em sua concepção, virgem sem mancha em sua divina maternidade, generosa associada do divino Redentor, que obteve um pleno triunfo sobre o pecado e sobre suas consequências. Por fim, como supremo coroamento de seus privilégios, foi preservada da corrupção do sepulcro e vencida a morte, como antes, por seu Filho, foi elevada em alma e corpo à glória do céu, de onde resplandece como rainha à destra de seu Filho, Rei imortal dos séculos. Tais são os principais argumentos teológicos em torno do dogma da Assunção de Maria, tomados da mesma bula definitória de Pio XII. Os mariólogos muitas vezes adicionaram mais alguns, tais como sua perpétua virgindade, que parece postular a incorruptibilidade total de seu corpo, a plenitude de sua graça, que parece redundar sobre seu corpo, preservando-a da corrupção, etc. Mas, a nosso juízo, são razões de mera conveniência
que nada acrescentam aos argumentos fundamentais. Em todo caso, aí está o dogma, solenemente proclamado pelo magistério infalível da Igreja. A Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. 4. Como se realizou a Assunção de Maria? Pintores e poetas imaginaram a Assunção de Maria de uma maneira demasiado material e antropomórfica. A Virgem aparece em suas imagens ou descrições rodeada de anjos que a levavam em seus braços ao céu. Na realidade, não houve nada disso. Eis como se verificou o fenômeno corporal da Assunção. A Virgem morreu como vimos acima, e no momento mesmo em que sua alma santíssima se separava do corpo, nisto consiste a morte, entrou imediatamente no céu e ficou, por assim dizer, incandescente de glória, em grau incomparável, como respondia a Mãe de Deus e a excelsitude de sua graça. Seu corpo santíssimo, enquanto tanto, foi levado ao sepulcro pelos discípulos do Senhor. Pouco tempo depois, não sabemos exatamente se foram horas ou dias, o corpo santíssimo de Maria ressuscitou. A ressurreição realizou-se simplesmente voltando a alma a informar o corpo do que havia se separado pela morte. Mas, como a alma de Maria, ao informar de novo o seu corpo virginal, não vinha no mesmo estado em que saiu dele, senão incandescente de glória, como temos dito, comunicou ao corpo sua própria glorificação, pondo nele o vermelho vivo da glória incomparável. E isso é tudo. Teologicamente falando, a Assunção de Maria consiste na ressurreição gloriosa de seu corpo, em virtude de cuja ressurreição começou a estar em corpo e alma no céu. O traslado material a um determinado lugar, se é que o céu é um lugar e não somente um estado, Maria o fez por si mesma, sem necessidade de ser levada pelos anjos, em virtude de um dos dotes ou qualidades dos corpos gloriosos, que é a agilidade. Sem dúvida alguma, todos os anjos do céu iriam com ela, aclamando-a delirantemente como sua rainha e senhora, mas sem necessidade de levá-la voando ao céu. Ela sozinha se bastava com a agilidade de seu corpo santíssimo, já glorificado por sua gloriosa ressurreição. Não é exata, por conseguinte, a distinção que estabelecem alguns entre a Assunção do Senhor e a Assunção de Maria, como se a primeira se distinguisse da segunda, em que foi feita por sua própria virtude ou poder, enquanto a Assunção de Maria necessitava do concurso ou ajuda dos anjos. Não é isso. A diferença está em que Cristo poderia ascender ao céu por seu próprio poder, mesmo antes de sua morte e gloriosa ressurreição, enquanto Maria não poderia fazê-lo, a não ser por um milagre, antes de sua própria ressurreição gloriosa. Mas, uma vez realizada esta, a Assunção verificou-se, utilizando a sua própria agilidade gloriosa, sem necessidade de ser levada ou ajudada pelos anjos e sem milagre algum. Deus abençoe.